Saudações, terráqueos! Hoje estamos aqui na minha caminha, aqui no nosso quarto, para cumprir uma promessa que eu fiz para vocês alguns vídeos atrás. Nesse vídeo aqui, eu falei para vocês que eu ia fazer um vídeo dedicado ao planeta Marte, né? E é hoje que a gente vai falar sobre ele. Mas antes, já se inscreveu no canal? Ativou o sininho das notificações? Já deu o joinha no vídeo? Vai lá. Deu? Pronto? Anda, vai. Beleza, então bora lá. Muita gente está pedindo para parar o mundo porque quer descer. Mas já parou para pensar onde que vai descer? Vai descer para onde? Para Marte? Será que a vida em Marte é tão fácil assim? Muita gente tem sonhado com isso, né? Por isso que a gente está na caminha aqui. Porque Marte é um sonho que eu vou jogar um balde de água fria. Eu sou um balde de água fria da pessoa dormindo. É o que eu vou fazer hoje aqui nesse. Marte já é observado desde o século XVII, antes de várias tecnologias fundamentais. Mas só no século XIX, com o advento da espectroscopia, né? Se você não assistiu o vídeo que eu falo sobre como os astrônomos sabem de que são feitos os planetas e as estrelas, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, você vai gostar. Então, usando a espectroscopia, descobriu-se que Marte, olha só, não tem oxigênio. Poxa, aí fica difícil a vida lá, né? Mas não é só isso que dificulta a vida em Marte. Tem muitos outros fatores que eu vou contar para vocês agora, que vão atrapalhar um pouquinho e tornar talvez esse sonho até um certo pesadelo. A atmosfera de Marte é muito diferente da nossa. Para começar, ela é muito fina, né, uma atmosfera bem fininha, e ela tem 95% de dióxido de carbono, 3% de nitrogênio, 0,6% de argônio. Eu não tenho ideia do que seja o argônio, mas enfim, né? E só 0,4% de outros gases, incluindo o nosso queridinho oxigênio. Só para você ter uma ideia da diferença que tem aqui da Terra, a nossa atmosfera ela tem 78% de nitrogênio. Errou quem falou oxigênio. Oxigênio é 21%. Então a gente tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases, incluindo o dióxido de carbono, que lá é 95%. Então você vê que a diferença é bem grande, né? Dar um suspiro lá deve dar um trabalho. Já o segundo problema que a gente vê em dar um rolezinho lá por Marte é que o planeta vermelho não tem campo magnético. Tem, mas é muito fraquinho, né? Então a gente nem considera. E por que isso é um problema? Primeiro que as bússolas não vão funcionar. Né? Se você tiver perdido, lascou-se. E segundo, porque o campo magnético ele é um escudo natural do nosso planeta, aqui pelo menos na Terra, por exemplo, das rajadas de ventos solares. Os ventos solares são partículas eletricamente carregadas que vêm do Sol e atingem a Terra, atingem os planetas, né, do sistema solar. E o campo magnético, você imagina que a Terra é como se fosse um ímã, né? E o campo magnético que tem aqui, ele vai jogar essas partículas para os polos, né? Repelindo ou atraindo ela para os polos, como um ímã faz com as limalhazinhas de metal. Só que o que acontece? Se a gente não tem esse escudo do campo magnético, as partículas batem diretamente no planeta, que é o que está acontecendo lá em Marte. A partícula do Sol, ela vem e essas partes mais agressivas, por exemplo, os raios ultravioletas, que também são conhecidos como raios ultraviolentos do Sol, eles vão atingir diretamente tudo que está lá no planeta Marte. Então, assim, resumindo tudo isso, significa o quê? Faz mal para a pele. Haja protetor solar. Bom, outro problema muito sério que a gente tem em Marte é a pressão atmosférica. Por quê? Aqui na Terra, com esse tanto de nitrogênio e de oxigênio na cabeça da gente, nós temos
uma pressão atmosférica ao nível do mar de 101 quilopascal. Em Marte, como essa atmosfera deles é mais fina, o dióxido de carbono é mais leve que o nitrogênio, que o oxigênio, o peso da atmosfera é menor no planeta. Isso faz com que a pressão atmosférica lá seja de apenas 0,6 quilopascal. Ou seja, é muito pequena a pressão lá. E isso causa vários problemas. Por exemplo, vocês já repararam que quando vai ter um jogo de futebol, que o brasileiro tem que ir lá para uma cidade bem alta, lá na Bolívia, no Chile, aquela região dos Andes ali, que eles têm que ir para uma região muito alta, eles têm que ir vários dias antes para poderem se adaptar com a falta de pressão atmosférica. Porque tem muita gente que pensa que quanto mais alto, maior a pressão. Mas é o contrário, quanto mais alto, menos atmosfera você tem em cima de você, então menos pressão você tem. Então o que acontece? Essa falta de pressão, ela leva a um problema chamado doença da altitude. A doença da altitude, ela nos causa dores de cabeça muito fortes, ela pode causar fraqueza, pode causar dificuldade de respirar, né? Em Marte a gente já tem a dificuldade de respirar por causa da falta de oxigênio. E parece que está farejando, né? Ótimo. E também a pressão atmosférica vai dificultar o fluxo desse não oxigênio para dentro dos pulmões. Então já vai dar uma dificuldade. Outra coisa também que já vai para um perigo bem extremo é que a doença da altitude pode causar coágulo nos membros superiores e inferiores. Então aí a gente já vê que só a questão da pressão já dificulta muito a vida lá em Marte. Então, para viver em Marte, teria que ser que nem os montanheses lá naquele seriado do The 100, né? Teria que viver num local totalmente fechado, isolado do mundo exterior. Eu não queria viver assim, não. Se você sair... Bom, o quarto problema já vem a temperatura do planeta. Como você já pode estar imaginando, se a atmosfera é muito fininha e os raios solares batem direto lá não é quente. Não é. Por quê? Porque, primeiro, Marte está a mais ou menos 35 milhões de quilômetros além da Terra. A Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol e Marte está a 35 milhões à frente, chegando até 200 milhões de quilômetros do Sol, dependendo da posição. E a atmosfera fina não tem o efeito estufa, que não segura o calor no planeta. O calor bate ali e vai embora. Ou seja, Marte tem uma temperatura média de menos 60 graus, chegando ao extremo de menos 125 graus. Você jamais aguentaria viver lá, né? Tô fora. E a temperatura maior já registrada em Marte estava ali em média dos 22 graus, que é um dia ameno aqui, foi um dia infernal lá. Então, Marte é muito frio e seco, não tem umidade no ar. Então é aquele frio seco, né? Se você for para Marte, mesmo assim, depois desse vídeo decidir ir para Marte, leva casaco. Bom, como a galera gosta de sonhar em colonizar outros planetas e tal, já existe muita gente estudando um processo chamado terraformação de Marte. O que é a terraformação? É você conseguir mudar a atmosfera, a topografia e os ecossistemas de um planeta. Então, no caso de Marte, é bem fácil. É só a gente colocar nitrogênio e oxigênio a níveis suficientes na atmosfera, né? Colocar água e rios correndo lá. Não sei como é que a água vai correr a menos 60 graus, mas vamos tentar. Né? E mudar os ecossistemas. No caso de Marte, a gente viu que não tem ecossistema semelhante ao nosso. Quando a gente fala que não tem vida em Marte, as pessoas olham a formação do planeta não permite vida, digamos assim, a gente tem que lembrar que a gente está falando da vida conhecida como a nossa. Não quer dizer que não existam outras formas de vida que consigam viver lá, entendeu? Então, vide Marte Ataca. Já viram Marte Ataca?
É muito legal. Só que os ETs são maus, né? Só que os ETs são maus, né? Os ETs são maus em Marte E Ataca. a gente não gosta de ETs maus, só Não, de não ETs gostamos de bons. ETs maus. Esses aqui são mais legais. Já deram nome pra ele? Já botaram na hashtag aqui embaixo? Vai lá, bota lá o nomezinho. Ajuda a gente a dar um nome pro cara. Senão daqui a pouco ele tá cantando aquela música do Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Bom, o ser humano é muito criativo, né? A gente está sempre pensando em soluções. E como a gente já acabou de perceber que a terraformação de Marte é uma coisa que está um pouquinho longe de acontecer com a nossa tecnologia, estão desenvolvendo agora um sistema para criar, em vez de terraformar o planeta inteiro, criarem ilhas isoladas que se possa viver dentro dessas ilhas. Então, para isso foi criado, não exatamente para isso, né, mas criaram uma substância chamada aerogel, que é esse negócio muito louco aqui, que ele é extremamente leve, ele é feito de mais de 98% de ar, é ultra resistente, meio transparente, né, esse negócio é esquisito aqui, parece que está pegando uma fumaça sólida. E o aerogel, ele permite que a luz passe, a luz do sol, mas ele bloqueia boa parte da radiação, e ele é o melhor termoisolante que já se fez até hoje. Isso significa o quê? Que ele mantém a temperatura de um dos lados, ele não tem troca de temperatura. Tem um vídeo muito legal no YouTube, eu vou deixar aqui na descrição para vocês verem, que o pessoal coloca uma plaquinha dessa finurinha assim de aerogel, bota aqueles bicos de Bunsen embaixo. Para quem não sabe o que é bico de Bunsen, é esse negocinho aqui que se usa em química, que fica soltando uma chaminha, e coloca um coelhinho de chocolate em cima. Eles fazem isso com um vidro e fazem isso com o aerogel. O vidro derrete rapidinho, né? O vidro transmite o calor para o chocolate e o coelho de chocolate derrete. O aerogel fica um tempão com o fogo pegando embaixo dele e o coelho não derrete, porque ele não deixa o calor do fogo passar para o outro lado. É bem interessante esse vídeo. Dentro dessas ilhas habitáveis seriam produzidos alimentos, né, hortaliças, essas coisas assim, até porque imagina o custo que não é mandar um pedaço de bacon para Marte, né? Imagina o preço, né? Qual será a moeda de troca? Não, eu te dou um bacon, você me dá um tubo de oxigênio. Uma pedra vermelha. Eu te dou uma pedra vermelha e um tubo de oxigênio, pronto. E a viagem para Marte, como é que seria? Primeiro que a radiação cósmica, que é a radiação que existe no universo, que não chega na gente por causa do nosso campo magnético, essa radiação ela é bem prejudicial. E isso é um dos piores problemas de uma viagem interplanetária, porque precisa-se criar uns escudos muito potentes dentro da nave para levar seres humanos para Marte. E a exposição a essa radiação seria longa. Por quê? Porque a viagem daqui para Marte dura aproximadamente 7 meses. Tá? Então são 7 meses dentro de uma navezinha apertada para chegar num planeta que não dá nem para respirar. Eu não quero ir, eu prefiro ficar bem aqui. De liça. De liça. Bom, o Elon Musk quer ir, né? Ele tá doido para capar o gato daqui. Esse cara sabe de alguma coisa que vai acontecer aqui que a gente não sabe. Mas enfim, né? Enquanto isso a gente fica aqui esperando o que há de acontecer. Gostaram do vídeo, gente? Então já comenta aqui embaixo, hashtag para o mundo que eu quero descer. E eu sei, isso ninguém me contou, eu sei porque a gente é desses que sabe, né? Você sabe do que eu estou falando. Eu sei que você tem uns amigos biruta aí no seu WhatsApp que gostam desse tipo de assunto e que estão doidos para ir morar em Marte. Então faz o seguinte, faz um favor, clica nesse botãozinho aqui de encaminhar, pega esse vídeo, manda lá nesse grupo dos amigos biruta e fala para eles assim, ó, aí galera, tá querendo ir para Marte? Se prepara, deixa eles assistirem. Para quem não gosta desse assunto, manda também, vai que ele vê o vídeo, começa a gostar, vira um inscrito aqui do canal, que eu tô precisando de inscrito nesse canal. Vocês ficam aí assistindo meus vídeos, vocês não se inscrevem, vocês não clicam no joinha, vocês não ativam o sininho das notificações e me dificulta a vida, pô. Se inscreve aí no canal, vamos lá. Então, galera, vejo vocês todas as terças e sextas
A não ser os dias que eu não consigo gravar na terça e sexta, aí a gente joga na quarta, no sábado. Não tem problema. Mas eu vejo vocês 2 vezes por semana, isso eu garanto, aqui no canal, no Falando de Ciência. Gostaram? Chamaram os amigos biruta? Então, já aprenderam a compartilhar, já mandaram para os amigos biruta, já mandaram para os amigos não biruta, mandou para todo mundo. Muito obrigado, terráqueos, valeu, seres estranhos que nos vigiam. Você sabia que eles estão nos vigiando? É? Ele disse, eu sei. Muito obrigado e a gente se vê.